Saudações, querido e querido ouvinte. Está começando mais uma resenha do canal Mais Três, o podcast de amantes do futebol para amantes do futebol. Hoje é dia 9 de junho, uma segunda-feira, como de costume, estamos gravando. Vamos falar um pouco da estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira, o próximo jogo, que será contra o Paraguai. Vamos fazer aquele exercício gostoso ali de futurologia, já prevendo o que vai acontecer para daqui a um ano e fechar ali com mais um título do Robozão, Portugal campeão da Nations. Eu sou Marcelo Lobo e ao meu lado estão Eric Jantini. Boa noite, Eric. Fala Marcelão, boa noite, apaixonados pelo futebol. Vamos juntos aí para mais uma resenha, meu amigo. E temos um convidado novo aí, certo, Marcelão? A produção abriu os cofres, Eric. Temos convidado novo, temos participante novo. Por É último, isso, mas não menos importante, Álvaro Salles. Boa noite, Álvaro. boa noite a vocês, boa noite a todos que nos escutam. Satisfação de estar aqui, né? Primeira vez aí poder participar um pouquinho. Vamos aí debater os temas quentes que surgiram no final de semana, principalmente. Então vamos lá, tô animado aí. Quem disse que é só o Real Madrid que tá balançando o mercado, hein, Marcelão? O canal mais três vem firme e forte aí, velho. Isso, que continue assim, que continue assim. Em Bom, breve, bora vou falar de Brasil? botar logo um 11 aqui, né, para fazer os comentários. 11 anos. Bora lá de Brasil, bora de Isso. Brasil. Bora de Brasil então, hein? Hora de Brasil. Bom, na última quinta-feira, dia, dia 5 de junho, tivemos a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Um 0-0 ali forte, monorrento contra a seleção do Equador, a boa seleção do Equador, diga-se de passagem, né? O Brasil que foi a campo com Alisson no gol, dupla de zaga Marquinhos, Alex Ribeiro, o Alexandro número 2 que surgiu agora. Alexandre na lateral esquerda, Wanderson na direita, trinca de meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, o ataque Estevão, Richarlison, Pombo e Vinícius Júnior. Bom, gostou da escalação, Eric? Olha, meu amigo, gostei. Teve alguns pontos muito positivos ali da escalação. Mas aqui, para mim, o ponto positivo foi muito mais o desempenho coletivo, né? Nesse primeiro momento aqui do Carlo Ancelotti, acho que a gente não consegue avaliar tão bem nome a nome, né? A convocação não mudou tanto assim, já eram alguns nomes esperados, mas a gente teve boas surpresas, meu amigo. Boa. É isso, e você, Álvaro? Fechou da escalação. Eu acho que a convocação não fugiu muito do esperado, né? Embora alguns nomes ali meio questionáveis, eu, por exemplo, não acho que o Richarlison deveria estar nesta lista. Foi mais pela amizade, né? Pelo trabalho passado aí que os dois tiveram ali no Everton, mas que o desempenho atual não justifica, né? E a gente viu no jogo que realmente ele está um pouco passo atrás, né? A rotação tá bem diferente. Mas assim, a expectativa era muito grande, infelizmente o jogo não foi tão interessante assim. Acho que nós temos que ter um pouco de paciência também, porque o time é desorganizado. E um jogo apenas não tem como resolver, né? Acho que a expectativa de todos é de poder assistir e ver algo, né, que remetesse à antiga seleção brasileira falou mais alto, né? Mas eu acho que já no próximo jogo aí contra o Paraguai teremos melhores oportunidades, eu entendo. Mas aí eu já vi, né, que a escalação vai ser trocada, né? Alguns nomes vão revezar, o Richarlison mesmo, né, dando lugar ao Matheus Cunha, que teve uma temporada muito superior, né, tanto em números e desempenho e também aí já nesse movimento de carreira lá para o Manchester United. Mas é isso, né? Acho que a escalação foi dentro do esperado e uma grata surpresa ali na zaga com o Alexandre, que acho que o grande público não conhece ali do futebol francês, né, no Lille, mas que trouxe aí uma segurança bem interessante para a zaga e é mais um nome aí para disputar a vaga na Copa do Mundo. Gostei da atuação do Alexandre também, o Alex Ribeiro, né, o zagueiro. Realmente está muito concorrido ali a vaga. Hoje está difícil de cravar, né? Quem serão os nomes para a Copa do ano que vem. E surgiu ali mais um ótimo candidato mesmo. Concordo. Como vocês adiantaram, foi um jogo sem muitas emoções, né? Uma grande chance só para cada lado. A posse de bola foi bem dividida. Foram sete finalizações do Equador, só três do Brasil. É um jogo sem muitas emoções, né?
Acho que de ponto positivo fica a atuação defensiva, né, que foi boa, foi mais sólida do que vinha sendo, né? Se a gente for lembrar do Dorival, o Brasil tomava gol em quase todo jogo, né? Eu não tenho o número de cabeça, mas quase todo jogo saiu um golzinho ali contra, né, o Brasil. Mas o ataque deixou a desejar, né? No fim, o Eric, você esperava mais? O que que você achou da atuação como um todo? Ah, meu amigo, eu acho que ficou dentro aqui do que eu esperava, tá? O Ancelotti traz sim toda a sua bagagem ali, sua experiência do futebol europeu, toda a sua qualidade também, né? Que é inegável, o maior treinador europeu assim da história. Mas não dá pra fazer mágica, né, cara? Nessa bagunça que é a Confederação Brasileira de Futebol, não tem como você chegar num dia no outro você já tá desempenhando o melhor futebol do planeta. Mas acho que os pontos que o Álvaro colocou aqui são muito importantes, né? A gente teve alguns bons nomes, como ali na zaga o Alex, o desempenho defensivo da seleção, acho que foi o que mais me animou no jogo, que mais me travou a atenção ali, porque ofensivamente eu esperava muito mais, principalmente ali do Estevão, tá? Acho que ele ficou meio escanteado ali pelo Dorival, mas acabou não correspondendo nesse primeiro momento, mas também é muito natural você ter isso de um garoto tão novo, né? Mas ali, como o Álvaro falou, o Richarlison ainda não está num level aqui para a seleção brasileira, dada a chance ali que ele perdeu, né? O Vini acabou achando uma boa jogada pelo lado esquerdo, que eu acho que foi a chance mais clara do Nossa Senhora. Brasil, né? E ele acabou furando. Acho que se fosse um atacante ali mais na ponta dos cascos, a gente teria tido até um resultado melhor. Mas, cara, acho que a gente vai começar a ter um cheiro melhor do que vai ser a seleção brasileira apenas lá em setembro, quando a gente tiver mais uma nova convocação do Ancelotti, agora sim, é, inteira pelas suas mãos, cara. E vale um ponto também Perfeito. É, bem lembrado. a escalação do Pode falar. Casimiro, né? Que eu acho que ele traz uma solidez muito grande para o sistema defensivo. É um cara que conhece muito do posicionamento e que, como outros nomes já falaram, né? Acho que até o Felipe Luiz, lá, o técnico do Flamengo, falou. Ele é um cara que consegue ver o panorama geral ali na defesa e sai limpando, né? Então acho que a presença dele na cabeça de área, não só pela liderança, mas pela qualidade, vai trazer um bom retorno para a seleção. Então acho que é um peixe, né? Assim como o Richarlison, um grande amigo de trabalho passado do Ancelotti, Casemiro também. Mas o Casemiro tem uma solidez aí maior, né? Apesar também de não ter uma temporada tão boa assim nos últimos anos, né? Ali no United, que é uma bagunça completa também, um time que não dá para confiar muito se é bom ou se é ruim. Os jogadores que por ele passam. Segue aí, Marcelo. Muito bem lembrado. Gostei da volta do Casimiro também, cara. A seleção precisa de um jogador como o Casimiro ali, né? O único acho que era o Marquinhos, né? Tirando o Casimiro da outra geração da outra Copa, né? O resto são todos nomes novos, né? Até tem gente que jogou outra Copa, mas jogou muito como muito novo, né? Ainda não traz essa bagagem de seleção brasileira, e de Copa do Mundo, né? Eu gostei muito da volta do Casimiro e gostei da segurança, da solidez que ele passou. Concordo. Sobre o lance que o Eric lembrou, lembrar também que foi uma bela virada do Estevão, cara. Eu boto muita fé também no Estevão, gostei da utilização dele. Também queria que o Dorival tivesse usado mais, que eu acho esse menino craque demais. Gosto muito do futebol do Estevão. Mas aí foi uma bela virada dele pro Vini. O Vini também acho um ótimo passe, mas aí a fase não é boa, né, do Richarlison. Perfeito. Vocês já adiantaram aí, né? Mas aí se a gente for separar em quem foi bem, quem foi mal, como é que vocês estão? Vamos ver se vocês estão batendo, né, os nomes que vocês gostaram e não gostaram, né? A gente já citou como o Casimiro bem, Alex Ribeiro foi citado no lado bom também, o Richarlison no lado negativo e o resto. Tem um nome aí que a gente não citou ainda, que é o Vini Júnior, né? O que acharam da atuação dele? Pode começar o Eric, o Álvaro primeiro, né? Tô puxando sempre o Eric primeiro, o Álvaro Tranquilo. agora. E o Vini É, Júnior, vai acontecer nessa seleção? o Vinícius, eu sinto que ele precisa deslanchar de vez a nível de confiança, né? Talvez a chegada do Ancelotti seja justamente a peça que está faltando. Não acho que ele tomou o protagonismo no jogo, tentou, né? Mas, enfim, por consequências aí de como o time se organiza, não só agora, mas também no passado, as coisas não funcionam como deveria. Ele não tem uma liberdade ali de avançar, né? Não acho que tenha jogadores que consigam
fomentar o jogo para ele, como, por exemplo, no Real Madrid tinha ali o Toni Kroos principalmente, né? Mas eu ainda acho sim que o Vinícius vai acontecer e que ele vai trazer bons números, principalmente quando esse time se ajeitar, né? Tenho muita expectativa na parte do ataque para ver como que o Ancelotti vai montar, como é que o Rodrigo vai jogar nesse time também. E até a utilização do Estevão, né? E também do Endrick, que eventualmente vai ser chamado, por mais que tenha essa lenda aí de que ele, Endrick e o Ancelotti não têm um relacionamento tão bom, não sei se é verdade ou não. Mas acredito que o Endrick vai ter um ano positivo aí pela frente, né? Um ano bom de uma temporada. Quem sabe, né? Tentar almejar o seu espaço, seja no Real Madrid ou se eventualmente mudar de time, né? Num eventual empréstimo. Mas enfim, esses que são os nomes. Um jogador que eu não gostei muito também no jogo foi o Bruno Guimarães. Mais uma vez, né? Ele tem essa missão ali de comandar o meio de campo com toques rápidos, carregar um pouco. É como se fosse o papel do Tony Cruz, né? Que todo mundo imagina que pudesse acontecer, né? Não é bem o estilo dele, mas o Bruno Guimarães, né? Passa essa impressão de que tem uma falta de confiança muito grande ali no que ele pode fazer, né? Até por ser um pouco diferente do jeito de jogar na Inglaterra, que ele está habituado lá no Newcastle. Então é um jogador que eu ainda tenho bastante expectativa de que traga algo para jogo, né? Porque realmente desde a Copa do Mundo que a gente teve uma impressão bem ruim dele, não vejo tanto avanço, né? Não teve um desenvolvimento apropriado para um jogador que supostamente é de elite, né? Que é cobiçado aí por diversos clubes importantes no futebol mundial. Mas esses são os meus dois destaques. Acho que o resto do pessoal jogou bem. Uma outra observação também que eu gostaria que o Ancelotti pudesse fazer é uma renovação, que a gente tem nomes ali, né? Como, por exemplo, o Alexandre, que voltou a figurar na lateral esquerda e a gente não conseguiu renovar essa posição, né? No último ciclo, ou melhor, nos últimos ciclos, né? Infelizmente, todos que entram ali não conseguem dar conta do recado, e o Alexandre, né, nessa volta ao Flamengo, mostrou que tem futebol de sobra, né, ainda tem muita qualidade, apesar do aspecto físico também não ser tão forte como já foi no passado. Mas é isso, né, espero que tenha essa renovação e que ele ajuste esse ataque para que nomes, né, tipo o Vinícius Júnior consigam realmente produzir aquilo que se espera. Boa. Eu concordo muito aqui Perfeito. com o Álvaro, tá, Marcelão? Eu só adiciono duas coisinhas aqui. Eu também não gostei um pouco da partida do Wanderson. Acho que ele deixou um pouco ali o Estevão na mão, tanto no apoio quanto na cobertura. Então, se você pegar os lances de maior perigo ali do Equador, foram do lado direito da defesa brasileira, né? Mas Marquinhos e o Alex Ribeiro estavam muito bem. O Alex, que eu acho que foi o melhor da partida aqui, junto com o Casimiro, dada a atuação defensiva da seleção. De destaque, assim, reforçando o que o Álvaro falou, eu sinto que o Bruno, na seleção, ele é um jogador muito mais preso em relação ao que ele é no Newcastle. No Newcastle, você olha, cara, o cara tá em todo lugar do campo. Na seleção brasileira, parece que ele fica num quadrado imaginário, assim, e aí ele nem vai, nem volta também, aí não consegue rodar muito bem o jogo. E a seleção, como o Álvaro falou, acho que para auxiliar o Vini, para auxiliar o Rodrigo quando voltar, precisa de ter um Toni Kroos. É duro falar isso, né? Porque, pô, não é em qualquer lugar que você acha um Toni Kroos assim para encaixar no teu time. Mas eu acho que o Bruno Guimarães poderia assumir essa responsabilidade de ser esse cara que cadencia o jogo. É, Mas a seleção ainda tem muito a evoluir, né? Os caras têm muito a se conhecer ainda. O Bruno Guimarães no último ciclo nem era titular, né? Jogava esporadicamente, então acho que tem muita coisa a amadurecer. Mas a gente tem bom material humano, né? E agora com o treinador, imagino que a gente possa ter um desenvolvimento coletivo ainda melhor, Marcelão. Perfeito, perfeito. Concordo com o Alexandre. Para mim, passou muito mais solidez com o Arana, vinha passando no Arana, que vem caindo nos últimos tempos, né? Gostei da volta do Alexandre. E o Bruno, realmente, concordo totalmente com vocês, deixa a desejar. O que eu acho curioso é que nessa bagunça que é a CBF, né, troca de técnico, entra técnico, sai técnico, não sei o quê, interino vai embora, pá. O Bruno sempre foi titular, né? Desde a época lá do Ramon, eu ia falar o Ramon do Corinthians, Ramon Menezes, o Bruno é titular e ele sempre foi titular, né? Foi titular com o Diniz, com o Dorival Júnior, e agora começou a titular com o Ancelotti. Me decepcionou, porque eu achei que com a trinca de meio de campo o Bruno ia jogar mais parecido com o que ele faz no Newcastle, mas
Ainda assim, eu também não gostei da partida do Bruno, muito apagado, né? Muito apagado, né? Boa. Já pegando o gancho, né? Falando dos nomes, vamos falar um pouquinho agora da partida do Brasil contra o Paraguai, né? O Brasil que só precisa de um empate para classificar, de uma vitória, perdão, né? Empate ou vitória? Vocês sabem de cabeça? De cabeça Isso não aí lembro. Foi melhor fácil? confiar na vitória, né? Enfim, Melhor o confiar na Brasil, Brasil precisa, vamos colocar a vitória, tem ganhado o Paraguai jogando em casa, né? Precisa ganhar do Paraguai para garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo. Lembrando que aumentaram as vagas para essa Copa. Se não tivesse aumentado, estaríamos num Deus nos acuda nesse momento. O Brasil está perigando ali, vai entre os quatro, sai, volta, sai, não consegue emplacar uma sequência boa. E o Paraguai que vem num ótimo momento, né? Desde que o técnico novo assumiu o Alfaro, o Paraguai vem de 3 vitórias e 3 empates, não perdeu desde então. Uma dessas vitórias foi contra a seleção brasileira, jogando no Paraguai, e agora vai ter esse jogo aqui, o jogo que será no Brasil, né? Na Arena Corinthians, né? No Itaquera. E já temos mudanças, né? Já temos a prévia aqui, né? Todo mundo sabia que o Rafinha voltaria, isso não era mistério para ninguém. A dúvida era se ele voltaria no ataque, no lugar do Estevão, ou se ele voltaria no meio de campo, né? No lugar de um dos volantes. A surpresa de todos, ele vai desmontar a trinca de volantes, né? Pelo menos foi o que o GE soltou aqui como a formação inicial. Lembrando que o GE acertou a do jogo contra o Equador. E as mudanças seriam: a linha de trás continua a mesma, o meio de campo Casimiro e Bruno Guimarães. O Gerson é sacado para a entrada do Rafinha, imagino que um pouco mais atrás, fazendo esse papel de meia, e o Martinelli entra pela direita, né? Substituição que ele fez no jogo também, né? Tirando o Estevão no lugar para entrar o Martinelli, né? Além disso, o Pombo também, que a gente citou aqui, que fez uma péssima partida, daria lugar ao Matheus Cunha, né? Jogador que vive um momento bem melhor. E aí, Álvaro, o que achou da mudança? Desmontaria a trinca de volantes? Usaria o Rafinha no lugar do Estevão? Eu acho que o público espera um futebol mais ofensivo. E o Rafinha teve uma temporada muito boa, assim como o Barcelona, né? Talvez ali o Martinelli seja uma opção um pouco mais, não diria duvidosa, mas que também não teve uma temporada tão boa assim pelo Arsenal. Mas que vale a tentativa, né? Eu acho que tem que explorar um pouco os nomes também, ter uma rotatividade para ver em quem pode confiar ou não, né? Porque, como a gente vem falando, tem material humano ali para testar. Acho que nas próximas convocações pode ser que aconteçam mais testes. Mas a princípio eu gostei dos nomes, tá? Acho que aquilo que a gente viu ali pecar um pouco contra o Equador talvez seja corrigido agora. Eu espero uma postura ofensiva aí por parte da seleção. Talvez uma postura um pouco diferente em relação ao 9, né? Não esperar um pivô tão fixo como o Richardson tentou fazer, mas um pouco mais de construção de jogada. Jogo. Talvez o Vinícius Júnior ser mais é, acionado, né? Para que ele possa realmente fazer suas arrancadas, suas jogadas. Então, eu tenho uma boa expectativa aí. Acho que a volta do Rafinha também vai ser muito importante, né? Como liderança técnica. Ele vem se mostrando aí, né? Principalmente ali por os números excepcionais que ele teve na temporada. Perfeito. E você, Érico, o que achou da escalação? Cara, no auge da minha ignorância aqui, eu não vou concordar com a escalação do Martinelli ali pela parte do Ancelotti, cara. Martin... Desculpa. O Martinelli, acho que ele tem um desempenho muito melhor pelo seu lado esquerdo, mas aí ele fica concorrendo com o Vini, né? E aí ele fica muito pendente de levar para o fundo e cruzar. E quando você vai jogar com uma seleção que provavelmente vai vir numa linha de quatro defensores e de cinco meio-campos, você passar essas duas linhas, você tem que ser muito bom driblador. E o Martinelli precisa de espaço, né? E eu acho que espaço a seleção não vai ter no jogo de amanhã, a não ser, né, que comece já avassalador e faça o primeiro gol e aí o Paraguai já tenha que vir para cima, aquela coisa, aquele cenário de filme, né? Mas com exceção dessa troca da entrada do Martinelli, né, que eu tentaria ou o próprio Estevão, né, que pode vir puxar no meio ali e fazer uma dupla com o Rafinha, ou até o próprio Antony, né, cara, o Gold, que acho que entre ele e o Martinelli ele teve um final de temporada melhor. O Martinelli acabou lidando com algumas lesões ali, né, na meiuca do campeonato inglês.
Mas assim, o time provavelmente vai muito para cima, né? Fica com dois volantes e quatro meias na frente. Zubeldia aulas, né? Mas vamos ver, a seleção tem como se adaptar, né, nesses cenários. Tipo, o Matheus Cunha pode vir para trás, faz uma dupla com o Rafinha e o Vini fica de um falso 9 ali, como ele ficou no Real Madrid no ano passado, né? Revezando bastante ali com o Bellingham. É, mas as trocas são aceitáveis, né? Ainda mais, pô, quando você pega e fala, pô, segundo jogo só do cara, ele tem que testar mesmo, né? Infelizmente, numa partida oficial, não se tem tempo pra nada no futebol brasileiro, ainda mais com a nossa administração. Mas as trocas são justas aqui, Marcelo. Acho que faz todo sentido, principalmente nesse primeiro reconhecimento, né? Então, eu acho que a gente parte do princípio ali que o time vai no 4-3-3, né? Mas pode ser também que o Martinelli abra de um lado, o Rafinha do outro, né? Como pontas mesmo, traz o Cunha para trás e o que você falou, né? O Vinícius Cera, esse falso 9. Então pode ser que a gente tenha momentos de 4-4-2 ali que o Martinelli consiga apontar pela esquerda e o Vinícius um pouco mais para dentro. Animado, eu gostaria de ver realmente como é que essa solução vai se comportar. Concordo que o Anthony deveria ter uma chance, até porque saiu ali do Real Betis como um grande ídolo moderno, né, do clube, que parece que se identificou muito com a torcida. É outro também que está disputado aí no mercado, né? Vamos ver para onde que ele vai. Mas vamos lá, acho que a ansiedade aí para ver um bom jogo do Brasil com essa formação um pouco diferente. E vamos ver nesse desenho mesmo, esse 4-3-3 que a gente está prevendo aí. Ô Marcelão, só um último ponto, desculpa te cortar, mas se o Ancelotti fosse ainda mais ousado, meu querido Álvaro, ele traz o Alexandre do Flamengo para terceiro zagueiro, sobe os dois laterais, desculpa, sobe o lateral, preenche a outra ponta com o Rafinha, né? Ou com o próprio Martinelli do lado dele. E aí você joga com dois centroavantes lá na frente, né? E a dupla de volância tendo que fazer esse box-to-box. Mas aí também eu acho que é querer tirar um coelho da cartola muito cedo, né? Mas daria pra ter essa variação sem a bola, né? Ainda mais pensando que o Paraguai não vai ter pontas de velocidade, né? Eu não morro do Marcelo. É isso que acontece. Boa, obrigado. Eu imagino que no momento com bola, do quanto o Equador a gente já viu muito isso, né? O Wanderson subia, né? Dava mais amplitude pela direita, né? E o Alexandre já vinha para trás, né? Para fazer a saída de bola ali de três, né? Aí você tinha o Casemiro um pouco mais à frente, o Gerson mais pela esquerda, o Bruno pela direita. Mas é isso, né? Contra o Equador não deu muito certo, né? Eu imagino que agora com quatro lá na frente, aí eu não sei se vai ser 4-4-2, se vai ser 4-2-4. Eu confesso que quando eu vi os nomes ali, eu pensei num 4-2-4 mesmo, né? Dois volantes ali só e aquele monte de atacante, né? Acho que vai ser uma saída de três também com o Alexandre baixando mais. Concordo muito com vocês, cara. Eu acho que assim, como o Ancelotti está chegando agora, não conhece alguns dos nomes ali, a gente dá essa permissão, né, para ele fazer esses testes, né? Usar o Pombo, o Martinelli do lado que a gente sabe que não é muito dele. Tem outros testes. Acho que se fosse outro cara metendo essa formação, se fosse o Dorival ainda, acho que eu estaria Já mais, chamou de Pardal mais já. ressabiado. Exatamente. Isso pega também, cara, porque eu gostei. É curioso, né? Porque quando o Dorival usava a trinca de volantes, eu achava ruim. Porque para mim o Brasil não tinha esse meio organizador, nesse Toni Kroos, que vocês citaram aqui, para jogar com três volantes. E um monte de ponta com qualidade, né? Que vão se revezando ali, cada um num momento bom, né? Mas um monte de ponta. Porra, é isso aí. Você mete dois volantes só, quatro lá na frente, é isso. Mas aquele baile contra a Argentina me fez, meu Deus, tem que meter gente nesse meio de campo, cara. Não dá, não dá. E aí eu acho que nem o Cunha e nem o Rafinha me agradam fazendo a função de meia. Para mim, o Cunha funciona bem de falso 9 ou de segundo atacante, então é o cara que está na referência e volta para receber. E o Rafinha, para mim, é o cara que funciona bem de ponta, vindo para o meio armar, mas nenhum dos dois é aquele cara que fica ali parado no meio, organizando o time. Então, não sei, eu tô meio assim porque eu gostei da segurança defensiva que teve os três volantes, mas eu quero ver gol, né, gente? Eu quero ver um jogo para frente, então, quatro atacantes, vamos ser felizes.
Isso é seleção brasileira, né? E acho que o único ponto mesmo ali, eu usaria o Antony no Martinelli também. Eu não sei, eu prefiro o Antony ali na direita do que o Martinelli. É, E é isso, né, Eric? Vai ter gol, né? Vai ter gol. Esse jogo tem que ter gol, né? Se já tomando, fazendo, vai ter mais emoção, né? O que que você espera desse jogo, a parte mais ofensiva? Ah, não. Tendo esse batalhão na frente, tem que sair um golzinho ali, pelo menos até os 15 do primeiro tempo, meu amigo. Eu não tô maluco aqui pra ver o Ancelotti já com aquela sobrancelha levantada e pedindo calma que o Hexa vai vir. Mas a Tem que seleção. fazer- Oi? Opa, pode seguir. Não, então, brincadeiras à parte, eu acho que tem que ter muito esse jogo associativo, né? Tendo essa galera toda na frente, tem que ter essa proatividade de preencher o espaço vazio. O Rafinha pode começar do lado, puxando para o meio, o Cunha recuar para abrir espaço nas infiltrações dos pontas, mas tem que ter essa proatividade, né? Os caras não podem ficar parados esperando receber a bola, ainda mais que a gente não tem esse passador, né? Esse assistente, camisa 10, PH Ganso, na seleção hoje em dia. Eu não sei se o Álvaro concorda comigo, mas tem que ter velocidade, cara. Pra ter tanto cara bom assim na frente e de relevância hoje em dia, tem que ter velocidade. Pra ter velocidade, você tem que ter é, coletividade, né? Parceria ali entre os jogadores. Sim, sim, sem dúvidas. Eu tô com um pouco de uma pulga atrás da orelha que amanhã vai ser aquele tipo de jogo que o pessoal vai falar que o campeão voltou. Tô achando que o Brasil vai fazer uma. Eu acho que vai iludir todo mundo. E eu tô com esse pressentimento de que vai ter bastante gol, vai ter deslanchar o Vinícius Júnior. Depois a gente debate aí na próxima semana o resultado dessa partida, mas tá me parecendo aquele jogo, sabe? Eu tô todo criando aquele clima ali no estádio do Corinthians, né? Que tem um gramado super bom. As condições estão apropriadas, né? A torcida vai abraçar esse primeiro jogo do Ancelotti em casa também. Então, vamos ver semana que vem. Mas tá me parecendo muito isso daí. O Brasil vai meter uma goleada e semana que vem vai estar todo mundo achando que o Hexa já chegou. Pô, o Álvaro hackeou O, meu Twitter, pô. Já tava escrito meu rascunho já. Boa. o brasileiro é muito emocionado, né, cara? Ontem aí até a imprensa, sabe? É engraçado, cara. Mudou o clima. Antes estava todo mundo metendo pau na seleção, no CBF, não sei o quê. Agora o nego nem fala mais de CBF. Pensa. É, E perdemos o Álvaro. Recuperamos o Álvaro. Perdemos o Álvaro, voltou. Voltei, vou. Aí, Recuperamos o Álvaro. Boa. Mas o clima da imprensa mudou, né? Eu fui ver o Esporte Espetacular, já tinha matéria falando de 2002. Os caras sempre ressuscitam, né? Que 2002 o ciclo foi horrível, aí bateu o campeão, né? Os caras sempre lembram disso. O brasileiro emocionado. É bom, né, cara? Eu acho que eu tinha muito tempo que eu não empolgava com a seleção brasileira, igual essa vinda do Carlo Ancelotti, né? O último ponto que eu queria trazer, né, dessa escalação, desse jogo de amanhã, é uma preocupação minha que eu não sei se vocês compartilham, mas do Casimiro, cara. Eu gostei muito do Casimiro na trinca de volantes porque ele guardava mais a posição, né? E fazia mais as coberturas. Jogando só ele, e Bruno, eu fico com medo dele não ter que ocupar um espaço maior no campo. Isso sobrecarrega um pouco ele, até porque já não é mais nenhum menino, né? Mas não sei, talvez um Paraguai bem fechado ali, que vai ficar mais no contra-ataque. Não sei também o quanto ele teria que percorrer grandes distâncias em campo. Mas é uma preocupação minha, é o Casemiro com só o Bruno ao lado dele fazendo essa função mais defensiva, né? Que imagino que Martinelli e Rafinha até vão voltar, mas não é aquela consistência defensiva que um outro volante daria, né? mas eu acho que a escalação do Martinelli tá aí para isso também, né? Ter esse pulmão para voltar. Um jogador importante ali que consiga fazer a recomposição, né? Que é algo que vai ser necessário, principalmente contra-ataques, os caras rápidos ali para conseguir acompanhar o ataque do Paraguai. Mas é igual eu falei, acho que é para esse jogo contra o Paraguai, acho que tá mais tranquilo. Espero que o time venha bem fechado, sejam os contra-ataques mesmo. Até respeitando a posição do Brasil por essas condições que eu falei anteriormente, né? De jogar em casa, animado, com ataque ali mais leve.
Enfim, eu espero uma coisa boa. Acho que para amanhã o Casemiro não vai causar, mas que para o futuro, com certeza, é um ponto de preocupação a ser levado em conta, né? Principalmente os jogos contra seleções grandes que vão jogar um pouco o contrário do que o Brasil se propõe para amanhã. Aí, nesses cenários, eu acho que faz total sentido a trinca de volante, viu, Alves? Porque aí você tem um meio-campo Uhum. melhor preenchido, né? E aí você joga na reação, é, sem vergonha nenhuma, só jogando pela vitória. Eu acho que esse ponto de preocupação do Marcelo vai depender muito, Marcelão, do quão treinado será a pressão pós-perda da seleção. E quão alto será a linha defensiva. Se os zagueiros ficarem muito recuados atrás da intermediária ali do círculo central, aí o Casemiro vai ter que ter os quatro pulmões ali para ele aguentar o jogo todo. Se o time tiver bem organizadinho e pressionar o adversário, aí eu acho que fica mais controlado, né? Porque todo estourão, a segunda bola vai ser do Brasil. Aí não exige tanto dos volantes, né? Mas é um ponto a se pensar assim, cara. Dado que a gente também não tem um segundo tem um reserva aqui de primeiro volante, pitbull cachorro louco para o Casemiro, né? Boa, é isso. Agora vamos fazer aquele exercício gostoso de futurologia, né? A melhor parte do futebol é projetar aquelas coisas que estão mó longe que a gente não consegue prever, né? É, bom, a gente falou, vocês citaram aqui imprensa, citaram que o brasileiro é emocionado, citaram Hexa, citaram tudo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Afinal de contas, vamos ver quem que eu. O Eric primeiro. Eric, você acredita no Hexa? Pô, meu amigo, você acredita? Tô com tatuagem marcada pra quarta-feira, velho, depois do jogo da eliminatória. Tô brincando. Cara, é duro não acreditar, né, Marcelão? Tendo um cara como o Carlo Ancelotti e o material humano que temos, é difícil não acreditar que agora vá se organizar, né, melhor, e o time vai apresentar um futebol digno à altura da expectativa que é posta nele. Cara, mas é muito difícil você cravar que vai ser campeão. Eu achei que nas duas Copas com o Tite a gente seria campeão. Em 18, muito por ilusão mesmo, né? Essa parte legal do futebol que é ser feito de bobo. Mas em 22 eu acreditava que tinha um time bem mais consolidado ali, preparado para outras situações. As eliminatórias me enganou bastante. Mas com o Ancelotti aqui, cara, 90 minutos com a seleção brasileira serão muito longos, meu amigo. A gente vai bater hexa e a sexta estrela vem aí, meu filho. Eu gostei, hein? Muito bom. Gostei. E Álvaro, você acredita no Hexa? Uma pergunta a mais agora. O que precisa acontecer para o Hexa vir? Eu acho que, primeiro de tudo, o Brasil precisa apresentar uma consistência que a gente não vê faz muito tempo. E além da consistência, aquele talento nas pernas, né? Como diz aí no passado, talento nas pernas, ele não está para resolver situações improváveis. Eu acho que existem soluções muito mais sólidas ultimamente, né? A gente vê o futebol espanhol, ali que teve a vitória na Euro e que vem fazendo uma grande campanha, né? Seja na Liga das Nações ou nos outros jogos que participa. Tem a seleção francesa, a seleção argentina também, que querendo ou não tem uma base muito sólida e vai com o Messi de novo para bater, né? Para ganhar mais uma, para se solidificar ali como o maior de todos. Talvez aí pensando até em nível de Pelé, né? Mas a questão é que eu acho que a gente tem que confiar. Vai ser um trabalho melhor daquilo que a gente já viu, né? Vem vendo aí. Acho que disso não tem a menor dúvida, até porque os atletas vão se esforçar mais justamente para poder alcançar a expectativa do seu treinador, né? Acho que isso acaba levando todo mundo ali de certa forma, porque ninguém vai querer parecer jogar nada, né, com um cara que é tão vencedor e que já se provou tantas vezes na carreira, né? Então eu tenho uma boa expectativa. Acho que pela primeira vez em muito tempo acredito em uma salvação da seleção brasileira. Mas eu acho que é um show muito longo pela frente, tá? Tem seleções mais fortes aí que já se provaram em desafios maiores, né? O Brasil tá aí passando raiva para conseguir fazer um gol no Equador, né? Fazer bons resultados em casa. Embora, mais uma vez, repito aqui, eu acho que o jogo contra o Paraguai vai ser uma goleada aí. E vai estar todo mundo maluco na quarta-feira, querendo já fazer igual o nosso amigo Eric fazendo uma tatuagem, né? Comemorando o Hexa. Olha só.
Para você que está ouvindo a gente, esse foi o Álvaro otimista, tá? Então, assim, se o Álvaro acredita no Hexa, é porque realmente o humor do brasileiro mudou, Pode tá? ser. Sim. O humor do brasileiro mudou. Muito bom. Então, agora, acreditamos no Hexa, acreditamos no trabalho de Carlo Ancelotti e tem muita gente de fora dessa convocação aqui ainda, né? Já citamos alguns nomes, acho que vale repetir e falar um pouco mais, né? Detalhar um pouco mais, né? Teve gente machucada, tem gente suspensa, que ainda vai entrar nesse time, né? Quais vocês acham aí, primeiro o Eric, né? Qual você acha que vai ser jogadores-chave, né? Quais serão, né? As peças-chave que ainda vão entrar nesse time e vão dar essa liga que vocês estão falando, né? Essa consistência para esse Hexa vir, ir com um atraso, né? Porque já deveria ter vindo há um bom tempo para cá. Cara, eu acho que, assim, ao meu ver hoje, no plantel da seleção, eu tô muito mais preocupado com a parte ofensiva ali das peças que ele vai encaixar para preencher todas as lacunas do que na defesa. Na defesa, acho que o único lado que me preocupa ali é o direito. Não vejo o Wanderson com esse protagonismo todo de uma Copa do Mundo. Se bem que a gente já teve Fagner também, né, contra a Bélgica ali, tentando arrebentar o Hazard de qualquer forma. Mas, dada essa ausência do lado direito, acho que o Militão pode ser uma peça importante, né? Mas aí tem que ver como é que ele volta dessas duas lesões de cruzado, né, nos dois joelhos. Mas acho que a gente não tem uma outra peça ali. Talvez o Wesley, né? Se a gente montar um esquema em que o lado direito possa ser o mais o ofensivo, né? Talvez o Wesley possa ser esse cara de mais protagonismo que o Wanderson. Acho que o Wanderson ficou meio tímido ali com o patamar que ele tem chegado. Apesar de estar sendo especulado em Barcelona e em outros times aí pela Europa de primeiro escalão. Mas, cara, eu acho que de nome assim, que eu acho que deveria entrar nesse ciclo de Copa é o do senhor Pedro, né? Do Flamengo e o do João Pedro, do Brighton. Acho que pode ser dois bons nomes ali para trazer elementos diferentes para a seleção em situações de risco, né? Um centroavante fazedor de gols e o outro muito mais móvel, com boa leitura de espaço, que permite a infiltração dos demais colegas, cara. Concorda, Álvaro? Mais algum Concordo. nome? Pegando o gancho, né? Acho que o Pedro e o João Pedro serão utilizados. O Pedro precisa retomar um pouco a condição física, né? Até porque são poucos meses, né, de recuperação ali do ligamento cruzado. Até um tempo recorde, né? Que naturalmente ele vai melhorar, de fato. O João Pedro eu acho que merece um time mais robusto a ser protagonista, porque ele realmente vem fazendo bons trabalhos, né? E tanto ali no Watford e agora no Brighton. Eu acredito que ele tem potencial para jogar um time maior, assim como o Matheus Cunha agora vai ter que se provar também ali no Manchester United, né? Que é um baita de um desafio, inclusive. Mas assim, dos Eu jogadores boto que estão de desafio fora, nisso, né? Porque desafio. Mas os jogadores que estão de fora, é aquele que deve, na minha opinião, se mostrar mais e talvez buscar um protagonismo que, por mais que ele tenha esses holofotes todos, mas ele nunca consegue chegar lá, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo que é o camisa 10 da seleção, mas que nunca parece sair não diria conforto, né, mas de um antagonismo crônico, né, que eu acho que ele tem possibilidade, tem qualidade técnica para conseguir ser de fato um jogador muito importante e relevante, né? A gente só lembra do Rodrigo ali como coadjuvante do Vinícius Júnior, seja do Benzema, né? Por mais que ele faça gols decisivos, mas eu acho que na seleção, até por ostentar a camisa 10, ele precisa ter um pouco mais de rendimento. Tem a questão do hipotético Neymar também, né? A gente não sabe se conta com ele ou não. Eu acho que é bem claro aí no desenho da seleção brasileira com o Ancelotti que sim, conta com ele, mas que não dá para saber, né? Esse ano que vem vai chegar o Neymar com o mínimo de condição física, né? Espero que sim, até porque eu acho que ele faz a diferença, né? Talvez não como titular, mas ali no grupo como um espírito vencedor, né? Ou como ele gosta de dizer que tem costas largas, né? Mas, enfim, esses jogadores, né, principalmente o Rodrigo aí, precisa buscar um protagonismo que falta, né, às vezes para ele, por mais que ele seja decisivo. E sobre o Wesley também, eu tenho só uma questão. O Wesley eu acho que é um cara que tem muito potencial, mas depende muito de onde ele vai jogar. Porque se ele não conseguir ter consistência, eu acho que o problema de confiança vai voltar a pegar para ele.
e talvez a gente perca um nome da lateral. Eu tenho um pouco dessa preocupação, um cara que tem velocidade, tem ofensividade, melhorou muito em todos os aspectos do jogo, mas para onde ele vai pode ser problemático. Pode ser muito bom com um treinador que coloque ele no lugar, mas pode ser que seja uma experiência ruim também. Então, a seleção na posição da lateral direita realmente tem uma lacuna bem grande aí que ninguém ocupa esse espaço. Né? E vão acabar jogando com o Danilo ali de novo, que voltou para o Flamengo muito bem como zagueiro, mas vai acabar dependendo ser um nome forte ali da posição. Né? Ou o próprio Militão, como citado, mas que também depende muito da questão física. A lateral direita realmente são muitas incógnitas, né? Eu diria que todo mundo inteiro, o que mais me passaria alguma segurança é o Militão, que a gente sabe o que ele consegue entregar jogando ali, né? Mas realmente, o Militão, esse joelho dele não dá para confiar, né? O Wesley, isso me lembrou até o Rafinha, cara. O Rafinha ele vinha muito bem na seleção e quando ele troca de time e encontra outra realidade lá no Barcelona, ele cai muito, né? Ele tem essa crise de confiança, né? E felizmente agora ele voltou a jogar o bom futebol que ele jogava no próprio Leeds, né? Só que agora é num outro nível, né? A nível de melhor do mundo, né? Acho que isso não estava na pauta, mas acho que vale, né? Rafinha é melhor do mundo para você, Eric? Deixa eu ver uma curtinha aqui. Caracas, melhor do mundo, eu acho que não, viu, Marcelão? Ele tá no top 3 pra mim, só que por conta do protagonismo ali no título da Champions, deve ficar com o Dembélé. Mas a temporada do Mohamed Salah, um pouco de clubismo aqui, me pegou um pouco mais. Acho que eu ficaria entre esses dois, cara, Dembélé ou Mohamed Salah. Boa. Perfeito. Seu top 3, ó. O meu top 3 é difícil, mas assim como o Messi ganhou várias eleições de melhor do mundo aí por ser o Messi, não por ser o Messi, mas por ser o jogador que todo mundo sabe que é o melhor. Hoje o melhor, eu acho que é o cara que mais encanta é o Yamal. Eu acho que eu não daria pro Dembélé, não daria para outros jogadores, eu iria pro Yamal por ser o maior talento bruto. Embora, né, 17 anos seja muito pouco, isso pode desenhar o caminho da carreira dele também. Dembélé, não sei se colocaria, fez uma temporada fantástica, mas eu acho que eu ainda prefiro o Salah, até pelo nível de dificuldade em mais jogos, né? Claro, o Dembélé foi decisivo, mas o campeonato inglês é infinitamente mais complicado do que o francês, né? E agora a terceira vaga, né? Terceira vaga fica aberta aí também, não consigo citar. Tem muitos jogadores parecidos, né, em níveis. Inclusive o Vitinho ali, né, que é um bom volante, bom meio de campo, um cara que acho que tem Tinha, tudo bem para estourar. lembrado. Portugal. Portugal tem um meio de campo muito interessante. Não só o meio, né, mas o time como um todo. Mas se o Rodri, né, conseguiu ter esse protagonismo merecido também, não acho que seja nenhum exagero. Talvez o título, né, bola de ouro, mas o grande jogador Vitinho também possa ter, né, o mesmo reconhecimento aí pela sua qualidade. Parodiando o mundo artístico aqui, né? A gente teve o movimento renascentista, agora a gente tá tendo o movimento meio campistista, né? Que Em só tem muitos meio campistas em evidência, né? E realmente desempenhando bons futebols mesmo. Pô, é isso. Depois essa aleatoriedade aqui no meio do bloco de seleção brasileira, né? Já puxando o gancho para o próximo assunto, né? Só para resumir, então, todo mundo aqui no podcast Acredito Hexa, já tem gente aí com tatuagem marcada para a semana que vem. Só tá esperando a goleada de amanhã. É. Fica aí uma boa sorte para a seleção brasileira amanhã. Estou ansioso pelo jogo, espero muito um bom futebol e uma goleada, né? Quanto tempo? Vocês lembram qual foi a última goleada que o Brasil meteu em alguém? não lembro, hein? Caraca, não lembro não, Na cara. melhor, acho que é só tragédias que a gente lembra. Último Talvez a jogo. goleada da Argentina seja Ah, mais. não, Nossa, teve tomou. contra a Coreia do Sul, pô. Coreia do Sul, oitavas de final da Copa. Acho que foi 4, né? 4-1. Tá longe de. Tá longe. Tá longe. Acho que foi o terceiro jogo. Isso foi o terceiro jogo, né? A Coreia já estava eliminado? Não, foi oitavas. Classificação das oitavas. Oitavo, Tava. oitavo de final. Quem lembrava desse? Foi o do voleio do Richardson? Não, esse Então, foi o contra a voleio Não, foi né? contra Do a voleio Sérvia. foi outro jogo. Contra a Deu Sérvia no certo, primeiro, né? perfeito. A última goleada tem um tempo bom já, né? Então podia acontecer, né? Isso ignorando esses amistosos, né?
contra seleções semi-amadoras também, que o negócio que eu detesto. E também não conseguiu golear, né? Boa. Diga-se de passagem. Ultimamente está difícil, né? Mas são novos tempos, então boa sorte amanhã para a seleção brasileira, para o Carleto. E depois voltamos aqui para falar desse jogo de novo. E, bom, ontem teve campeão, né? Teve jogador campeão aí, jogador que já tem alguns títulos. Portugal se sagrou campeão da Nations League. Vamos repercutir um pouquinho como foi o jogo e o título, né? O que significa esse título, né, para essa geração portuguesa, do ciclo da Copa. O jogo foi 2-2, né? Ficou um tempo normal, foi para prorrogação. Na prorrogação não teve gol. E nos pênaltis, Portugal se sagrou campeão, 5-4. O time de Roberto Martínez, o bom Roberto Martínez, né? Primeiro título dele por seleções. Depois de um bom ciclo na Bélgica, ele volta, vai para Portugal, né? Chega a Portugal e agora se sagra campeão da Nations League, batendo a atual campeã, que era a Espanha, né? Que também é campeã da Euro, uma geração enjoada aí de espanhóis. E claro, né? Cristiano Ronaldo levantando mais uma taça por Portugal. Incrível, incrível português. O que achou da seleção de Portugal, Eric, no jogo? O que você tem para comentar para a gente aí? Cara, Um bom jogo, né, da Nations. foi um ótimo jogo. Pô, como tem sido todos os jogos europeus, né? Duro é assistir o Campeonato Brasileiro aqui, 10ª rodada. Mas enfim, cara, o time de Portugal estava muito bem organizado, mas você conseguia enxergar claramente limitações técnicas, assim, de um time que ainda está para aflorar. Também tem que considerar o quão forte é a seleção espanhola, né? O Álvaro até pontuou aqui no último bloco, fazendo a comparação com a seleção brasileira, né? Cara, a seleção espanhola é extremamente envolvente. O centroavante ali da Real Sociedad, cara, ele tem um nome difícil pra caramba, esqueci agora. Oyarzabal. Oh, isso, perfeito, obrigado. Eu ia falar Zubilmendi, mas é o volante, né? Cara, ele não para quieto. Ele é realmente o falso 9. Se você pega os dois gols da seleção espanhola, ele abre um buraco na defesa portuguesa que dificilmente você vê outros centroavantes realizando. Mas, de qualquer forma, o time ali do Martínez conseguiu segurar a bronca, né? E foi poético, né, cara? O Cristiano, que na última conquista de Portugal, acabou saindo machucado logo no início do jogo, né? Depois de uma pancada ali no joelho esquerdo. Mas dessa vez ele também sai machucado, mas sai machucado com um gol. O gol do empate, um gol extremamente importante e que instaurou a áurea ali no jogo, né? E você já sabia que, pô, se chegar nos pênaltis vai dar Portugal, irmão. E alguém ia perder os pênaltis ali da seleção espanhola. Eu achei que seria o anterior ao Morata, que foi o meio-campo que entrou durante o jogo lá, cara, agora me fugiu o nome. Mas o Morata também tava com a carinha de gol contra, que eu vou te dizer, viu, cara? Dava pra sentir o cheiro daqui de Santo André, que lá em Munique ele ia dar essa pipocada. Mas é bonito, é muito bonito, é poético aqui esse título de Portugal, ainda mais com o Cristiano quarentão, né, cara? Pra você ver aonde o profissionalismo colocou esse cara na prateleira dos melhores, né? Do Cristiano Ronaldo, os 40 anos, chegando ao seu terceiro título com Portugal, né? São duas Nations e uma Eurocopa. Lembrando que Portugal tinha um total de 0 títulos antes do Cristiano estrear pela seleção, né? Ele que já soma 938 gols na carreira, cara. Eu acho que vai pro milésimo, né? Vai, Tá muito perto. ele só para depois dos 1.000, você Vai acha? jogar, Vai só jogar, para depois vai passar dos 1000, né? com certeza. Vai para outra Copa, né? Cara, eu espero até. Eu confesso para vocês, quando eu vi ele fazendo o gol, eu fiquei feliz, cara. Me tirou um sorriso, me tirou até uma certa emoção ver o Cristiano campeão fazendo gol. Ele que fez 8 gols nessa Nation, né, em 9 jogos. Eu que, assim, todo mundo, não é mistério para ninguém, eu sempre fui Messizete, né? Nunca fui.
tão fã assim do Cristiano Ronaldo, né? Sempre foi ele meu rival, tem como gostar amar os dois ao mesmo tempo, né? Mas esse golzinho dele, esse título dele me tirou um sorriso, né? A gente está vendo uma lenda em campo, né, Alvo? E, o Cristiano, né, tem essa aura, né, como dizem, né, ultimamente aí nos memes, né, enorme que o guia ao sucesso, né? A gente sabe que tem essa dedicação dele, né, que ele tenta vender como esforço, como o super atleta. E ele é mais do que isso também, né? Um cara super talentoso aí que já mostrou muito, muito, né, na bola, tanto no United, principalmente no Real Madrid. Mas eu gosto de fazer o paralelo também, como o Morata, né? Ele exala insucesso. Não diria fracasso, mas é incrível como o Morata sempre é o vilão da história, né? É um cara que saiu da Espanha no passado para jogar na Itália por conta de ser odiado, né? Por conta de ser uma piada. Aí consegue o título da Eurocopa, mas agora, né? Hoje mesmo eu tava vendo aqui no Twitter um monte de meme relacionado ao Morata, né? De coisas que alguém mira no lugar e acerta lá na lua, né? Normalmente ele aí é o alvo disso. Mas é legal para Portugal, acho que é um time muito interessante, né? De nomes ali que estão surgindo. Você tem vários expoentes aí em clubes fortes, né? Como por exemplo o campeão Paris Saint-Germain, né? Aí da Champions League. Eu acho que é um time que pode dar trabalho, embora eu ainda não acredite 100% nessa solidez, né? Portugal, sempre quando a gente acha que vai, não vai, né? Da mesma forma, a Espanha, né? A Espanha, mesmo, só no momento que a gente fala, a Espanha tá com um time ali, mas não sei se eu acredito muito, eles vão lá e jogam bem. Agora, quando eles são favoritos, né? Como após ali a Copa de 2010, na Copa do Brasil, foi uma decepção enorme, né? Eu tô animado, né? Ano de Copa, bom pra caramba, tá chegando aí já. Acho que nada melhor do que viver essa expectativa, né? De quem vai jogar na Copa do Mundo. A gente tem bons prognósticos aí. O Portugal entra forte, né? Por mais um título do Cristiano que tenta encorpar essa seleção, quem sabe para o seu último ato aí, em escala mundial, em escala global. Enfim, vai ser bacana. É a última Copa de Messi e Cristiano aí, acho que é um momento importante para quem gosta de futebol. Belas palavras, belas palavras. E assim caminhamos para o nosso encerramento aqui, né? Repercutimos ali bastante a seleção brasileira, falamos da estreia do Carleto, nossas expectativas, nossos pedidos e preces para o Hexa. Ano de Copa, ano que vem, ainda vamos falar muito das seleções europeias, do Cristiano Ronaldo, do Messi também. Realmente vai ser maravilhoso ver os dois em campo pela última vez. E talvez seja a última Copa do Neymar também, né? É curioso isso. Os caras que estão aí há um tempo a mais com o Neymar, né? Mas também, se ele for, hoje eu diria que ele está mais longe da Copa bem mais longe da Copa, né? Do que Messi e Cristiano Ronaldo. Se ele for, talvez também seja a última dele aí. Para encerrar, Álvaro, tem aí as curtinhas do mercado da bola? Ah, o mercadinho. Nossos acréscimos aqui. Eu vi que o Manchester City, né, fechou com nomes muito interessantes aí, né? O Reinders do Milan, que fez uma excelente temporada. O Ait-Nouri, né, lateral do Wolverhampton, e também o Cherki, né, que é uma das grandes revelações, um dos grandes nomes aí da França para o futuro. Então, o Guardiola vai receber bons reforços. E, na minha opinião, o Manchester City vem muito forte para o Mundial de Clubes. Como é um clube que não teve um sucesso como esperado, né, como sempre tem em todas as temporadas, eu acho que vem muito, muito forte, com muita vontade de ganhar esse campeonato, junto ali com o Bayern de Munique. Então, bons reforços aí para o City essa disputa. E outros times, né, também buscando, né, o Manhã, um goleiro indo para o Chelsea, enfim, outros reforços aí que estão a caminho. Mas depois a gente entra em mais detalhes, né, tem muita notícia também para acompanhar. Legal demais. Destaco aí o Sherk que meteu um golaço lá. Fiquei de cara, não conheci o jogador, tá? Confesso que eu não conhecia, fui conhecer ele agora, nessa data FIFA. Gostei do que eu vi. Com certeza eu vou acompanhar ele daqui para frente. Mais uma curtinha então, Eric. Mundial de Clubes, cara. O que que os brasileiros vão arrumar lá? Vão só passear? Vão cometeu crime. Eu vi muitos paralelos hoje com a Copa do Mundo, né, na televisão. O pessoal fala, pô, não, Marrocos bate semi, Croácia bate final. Acredita um brasileiro batendo longe aí, derrubando gigantes? Ah, cara, eu acho que Palmeiras e Flamengo aqui, né? São os dois principais candidatos brasileiros a ter um desempenho melhor, né? O Flusão tá chegando com nada mais nada menos que Deliro Soteldo, né?
pequeno Soteldo. O Botafogo tá tentando fazer uma fumaça danada no mercado de transferência, mas por enquanto segue com o mesmo time ali, né? Se eu não me engano, o Joaquim Correia, que estava na Europa até a temporada passada, também pode estar chegando. Mas eu até vi uma imagem hoje da Opta, cara, que ela calculou ali, né? As chances de cada um de ser campeão e tudo mais. Flamengo e Palmeiras eram, claro, os dois brasileiros melhores colocados, com 0,3% de baterem campeão. E o, e o Paris Saint-Germain, como favorito, né, para ser o campeão, com 18,9%. Mas isso me preocupa, cara, porque brasileiro toda vez que pega um discurso assim, acaba chegando longe, né? Dado o Santos aí da Libertadores de 2021, se eu não me engano, né? Que a imprensa ficava, só tem 0% de chance. Os caras, porra, é isso que a gente precisa. Foi lá bater o final, né? Acabou não ganhando. Mas, cara, eu acho que o grupo do Palmeiras é bem acessível, dado o trabalho que o Abel tem, né? Dado o próprio elenco que o Palmeiras tem, contando ainda com o Estevão, né? Peça muito importante. Eu creio que o Palmeiras, desculpa, pode chegar nas quartas. E o Flamengo, eu acho que também pode arranhar aí uma fase eliminatória, Marcelão. Só um complemento, né, sobre o Mundial de Clubes. Acho que tem algumas variáveis interessantes. Você tem um monte de time fazendo transição, com novos treinadores. Então você vê a Inter de Milão que perdeu o Inzaghi, tá com o Kivu meio que perdido ali, o Real Madrid também com a chegada de Xabi Alonso. Tem um monte de time que está enfrentando o fim de temporada, né? No caso todos os europeus, então tem um desgaste físico enorme. Normalmente justamente o contrário, né? O Mundial de Clubes é sempre no fim da temporada brasileira. E você tem times ali que já performaram bem demais. Será que eles vão querer jogar tanta bola assim como o Paris Saint-Germain? Enfim, eu acho que está muito aberto. Eu ainda acho que o Bayern de Munique e o Manchester City podem coroar uma temporada que não foi lá tão satisfatória assim, né? Com um título maior. Mas enfim, vai ser bacana. Eu acho que tem. Não sei se os brasileiros vão longe, mas que vai ter umas zebras interessantes aí, a gente vai ter, sim. Concordo, vai ser. Eu tô animado, cara. Acho que vai ser divertida essa competição. Bom, é isso, senhores. Voltamos para falar. Vamos falar mais de Mundial mais para frente, né? Provavelmente no próximo programa, que já vai ter começado. É isso. Agora já partimos. Considerações finais, Eric. Quer mandar um recado aí pro Ancelotti? Putz, Ou cara, Ancelotti? pro Ancelotti, eu só espero que ele vença amanhã, né? E você que está nos assistindo, deixa o seu like, que a gente deu um boom aí de inscritos, estou me sentindo até famoso no Facebook. Sinta-se à vontade para deixar os comentários aí embaixo para a gente discutir no próximo episódio os principais assuntos. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de ambos. Foi um prazer, como sempre, e nos vemos na próxima rodada. Maravilha. Boa noite, Eric. Boa noite, Álvaro. Suas considerações finais? Recado, Minha abraços. minha primeira vez aqui, né? Foi uma oportunidade bem bacana. Semana que vem espero estar de volta. E com vitória, né? Acho que, como eu falei, eu acho que vai dar bom. E a gente vai comentar esse jogo aí. Se der ruim, tem bastante assunto também. É pra gente meter o pau aqui. Mas prognóstico é bom, otimismo aí. Então, até semana que vem pra curtir bem o final de semana. Que ainda tá meio longe, né? Mas daqui a pouco chega. Nem me fale, segunda-feira e semana começando ainda. Pois é. Mas é isso. Boa. Para você que nos acompanhou, então, fica aquele agradecimento. Muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixa o like, deixa os comentários, vamos trocar aquela ideia. Mas é isso, meus amigos. Aquele abraço. Valeu, gente.